pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não me conhece, é a sua primeira vez aqui, eu sou a Fernanda. Eu sou o Bruno. Estamos aqui hoje para falar um assunto muito importante que a gente tem visto ultimamente acontecendo e viemos aqui trazer para vocês algumas informações. O que nós vamos falar hoje, amor? É uma dica muito importante, né? Eu acho que, na verdade, é mais um aviso, assim, muito importante para todo mundo que está tentando visto e não só tentando visto, independente do tipo de visto, pode ser um visto de estudante, pode ser um EB2NW, pode ser um visto H1B, qualquer um desses vistos que você vai imigrar para os Estados Unidos futuramente, né? Independente do tipo de visto que você está solicitando, esse vídeo é muito importante para você que planeja imigrar para os Estados Unidos, né? Nem que seja para ficar um tempo, que seja alguns anos e depois voltar, não importa, né? Desde 2020 a gente tem avaliado, depois da pandemia, assim, uma mudança muito forte nesse cenário, e a gente tem visto o sofrimento de muitas pessoas. Exatamente. Por não se atentarem nesse detalhe que nós vamos falar nesse vídeo, que é muito importante, tá? Exatamente, mas antes disso, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, deixem comentários aqui se vocês tiverem dúvida, tá bom? Isso ajuda a gente e isso é muito importante, tá? Compartilhe esse vídeo com aqueles amigos seus, aquelas pessoas que você conhece, familiares, que planejam se mudar para os Estados Unidos, né? Porque eu acho que essa informação ela é muito importante, porque evita muitos possíveis problemas futuros, né? De saudade, enfim, vocês vão entender já já. Exatamente, já pode começar, amor, já então, vai entregando tudo. Vamos lá, vamos entregar tudo, né? Então, gente, o que acontece? Depois de 2020, principalmente depois da pandemia, com alto fluxo migratório para os Estados Unidos, né? Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas ultrapassaram a fronteira dos Estados Unidos, né? A fronteira ali com o México, né? E migraram. E também muitas pessoas, né? Desde 2020 para cá, da pandemia, é um cenário complicado economicamente. Muitas pessoas mudaram, né? O Brasil com questões de violência, econômicas, pós-Covid, durante o Covid, muitas pessoas decidiram emigrar para os Estados Unidos com os mais variados tipos de visto, né? EB2NW, como eu já falei, e muitos outros, tá? E o que acontece? Muitas pessoas tiraram os seus próprios vistos, o EB2 e tal, e migraram, estudante, e acabaram imigrando para os Estados Unidos. E muitas vezes a pessoa não tirou o visto para outros familiares, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa foi com os vistos de estudante e tirou o visto, fez o seu próprio visto, foi aprovado no consulado do Rio de Janeiro. Sim. E foi para os Estados Unidos estudar. Uhum. E não se preocupou em tirar o visto de turismo da família. Exatamente. Né? E o que tem acontecido, né? É óbvio que o que eu estou falando aqui não são 100% dos casos, né? Você pode encontrar um oficial consular que depois vai aprovar outros membros da família para visitar os entes que estão nos Estados Unidos. Exato. Mas tem sido muito mais difícil aprovar pessoas com familiares nos Estados Unidos, no visto de turismo. Exatamente. Então, por exemplo, você quer visitar um teu parente que está morando nos Estados Unidos, que tem green card, muitas vezes a pessoa olha pra gente e fala assim, mas o fulano tem green card, mas o fulano é cidadão, não é isso? Não, eu tenho uma pessoa lá que ela tem ela fez uma carta convite pra mim. Exato. Ela tem já cidadania, não sei o que. Tudo bem. Mas o que a gente tem visto? Tem sido muito mais difícil aprovar essas pessoas que têm parentes nos Estados Unidos. Exatamente. Às vezes é uma sogra que quer ver o filho, ou que quer ver, é uma mãe que quer ver a filha, que já está morando nos Estados Unidos, ou que trocou de status. E assim, tem sido mais difícil aprovar essas pessoas. Exatamente. É impossível? Não, tem pessoas que estão sendo aprovadas. Mas você entende que é um risco a mais você não ter esse visto antes? Né? Antes de você sair do Brasil, você tirar um visto para sua família? Exatamente. Porque a gente está partindo aqui do pressuposto da boa intenção das pessoas, tá? Esse vídeo aqui não é sobre imigração legal e ilegal, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, até porque nós não somos o consulado americano. Exatamente. Mas partindo do pressuposto que você não tem dolo, ou seja, você não pretende imigrar para os Estados Unidos, você só quer ver um parente seu, sim, ou você vai imigrar para os Estados Unidos com visto de maneira legalizada, e você quer depois receber os seus parentes nos Estados Unidos para te ver, cara, antes de fazer isso, antes de ir embora do Brasil, tira o visto da sua família. Exatamente. Porque a gente tem visto muitos casos que, assim, as pessoas estão sendo negadas 2,
3, Pessoas 4 que vezes não- até serem aprovadas, e muitas não estão conseguindo nem ser aprovadas para ver os seus parentes. Estão assim, 2, 3, 4 anos sem ver os parentes. Às entendeu? vezes, pessoas que não têm o mínimo de risco ou de perfil imigratório, que acabam sendo prejudicadas. Às vezes, pessoas idosas sendo negadas, que têm Exato. todos os vínculos com o Brasil e tendo dor de cabeça, porque tem uma filha, um filho que foi pra lá. Às vezes, tá até com green card, não é só com extensão. Exato. Até pessoa documentada, Exato. a gente tem visto que tem muitas pessoas que têm tido um pouco mais de dificuldade. Então, a nossa intenção nesse vídeo é de trazer a seguinte informação. Se você pensa, ou você planeja, ou você está num processo de imigração, tire o visto dos seus familiares antes, do seu pai, da sua mãe, de quem não for com você, dos Porque seus depois, irmãos. não é que não vai conseguir. Esse é o ponto do vídeo. Não é que você não vai conseguir o visto deles, mas pode ficar mais difícil. Exatamente. Entende? Você pode ter que gastar um dinheiro com taxa consular para 2, 3 tentativas. Assim, entende que rola um desgaste emocional e financeiro em relação a Exatamente. isso? Com Não é certeza. muito melhor você, antes de imigrar, tirar o visto de turismo da sua família que vai te visitar? Isso eu estou partindo, com mais uma vez falando, partindo do pressuposto que você vai fazer tudo certo, né? Que você vai visitar os seus parentes e voltar, que você não tem intenção de imigrar, né? Vamos dizer assim. Então vai ficar mais difícil, assim, vai ficar um pouco mais complicado. Por quê? Porque o oficial consular, ele está ali justamente para poder estimar quais são as suas chances de imigrar com aquele visto de turismo que não é um visto imigratório. Exatamente. Né? O visto de turismo não é um visto imigratório. Ah, Bruno, Fernando, tem pessoas que ficam 3 meses, depois mudam de status. Ok, tudo bem. Mas a intenção do oficial consular no momento da entrevista é avaliar se você tem vínculo suficiente com o Brasil, se você tem renda para bancar a sua viagem, se você tem um perfil já de turismo internacional, se você já viajou para outros países, se você tem um perfil realmente turístico. E baseado nisso, a maioria dos casos, né, sempre tem, como a gente sempre fala aqui, sempre tem exceções. Às vezes a pessoa não tem perfil e é aprovado, às vezes a pessoa tem um perfil e não é aprovado, mas a gente sempre fala aqui, são casos bem menores. Quando você pega todos os casos, você joga, a maior parte da porcentagem das pessoas que são aprovadas são pessoas que têm as melhores condições, os melhores perfis para poder serem aprovados. Exato. Então, o oficial consular, quando ele pega uma situação dessa, ele fala assim, pô, o irmão dessa pessoa tá morando nos Estados Unidos. Qual é a chance do irmão falar para ele ficar lá e ajudar ele a se virar e imigrar com esse visto? Dar suporte. Entendeu? Eles avaliam como uma coisa muito provável de acontecer. Então, em tese, você tem que demonstrar um perfil muito melhor do que uma pessoa que não tem ninguém lá. Ou você pegar um agente consular que realmente, tipo, não consiga te avaliar sem pesar muito essa questão. Mas a gente vê que, assim, na maioria, assim, dos casos, lógico, temos muitos clientes aprovados que têm filho lá, filha lá nos Estados Unidos, pessoas mais idosas, mas quanto mais jovem a pessoa e tem parentes nos Estados Unidos, vai ficando mais difícil, cara. Exatamente. Entendeu? Vai ficando mais difícil. Então, assim, essa dica pra você, e a gente vai reiterar novamente aqui, partindo do pressuposto que vai ser feito tudo da maneira correta, né? Exatamente. Tudo documentado, a pessoa quer viajar, quer voltar, tudo mais, enfim, tudo de maneira certinha, né? Um visto certo, com a intenção certa. Você fazendo tudo certo, fica mais difícil. Então, assim, é importante você ter um parente que vai morar nos Estados Unidos, você vai migrar para os Estados Unidos, você está pedindo um visto consular aqui do Brasil, um visto de imigração, um visto de estudante, enfim. A minha empresa vai me mandar para lá. É. Eu vou ser movimentado para os Estados Unidos. Eu sei que eu vou com a minha família para lá. Vamos supor, eu e o Bruno somos movimentados pela empresa que nós trabalhamos e vamos para lá. Eu já vou me preocupar ou me preparar de tirar um visto para minha mãe, para o meu pai. Para as pessoas que você pretende se receber a visita delas lá. Exatamente. Para que a gente minimize essas chances de preocupação, entende? Exato. Então, Porque uma vez que você está lá, quanto mais jovem você está solicitando esse visto aqui, você tem parentes nos Estados Unidos, vai ficando um pouco mais complexo para o oficial consular acreditar que você só vai ir e vai voltar, né? E quanto mais jovem, com idade de risco imigratório, perfil, assim, o teu perfil vai tendo que ser cada vez melhor para poder quebrar essa objeção do oficial consular. Então, assim, muito importante você pensar nisso. É um vídeo
importante. Eu acho que a gente tem visto muitas pessoas que já estão com parentes lá, que só querem visitar e passear e que têm tido mais dificuldade, um pouco mais de dificuldade para conseguir esse visto, tá? Exatamente. Estão tendo que ter um perfil, assim, muito mais sofisticado do que poderia ter se não tivesse um parente já morando lá. Então, exatamente. Assim, enfim, e lá nos Estados Unidos, depois que você constrói um perfil de viagem, ida e volta e tal, você vai ganhando confiança, né, do governo americano, né, que você vai como turista, você voltou, você gastou o seu dinheiro lá, você passeou, você voltou para o Brasil, continuou sua vida com visto de turismo, é claro, que é esse propósito do visto. Né? Exato, aí você vai poder ter 10 anos para ir visitar o seu parente, ou o seu parente visitar você, que planeja ir morar um dia lá. Isso a gente está falando da pessoa que está aqui, que está se planejando para ir aos Estados Unidos, tá bom, gente? E a pessoa vai ter 10 anos para ir e vir. A pessoa vai poder renovar o visto dela depois, sem dor de cabeça e sem ficar aquela coisa. Porque hoje em dia, em 2024, a taxa consular para o visto de turista está R$1.000, R$1.036. Hoje está. Sim, em 2024 está em média R$1.000. Então, e também a gente, como a gente atende clientes, né, há mais de 10 anos com visto de turismo, a gente sabe todo o desgaste emocional. Porque às vezes o desgaste emocional às vezes é pior do que o gasto financeiro, né? A pessoa ter essa sensação de que ela foi negada, né? De que ela foi rejeitada, né? Aí às vezes a pessoa mora longe de algum consulado, aí a pessoa tem que comprar passagem aérea, hotel, se preparar, a pessoa tá ali já com dinheiro reservado para fazer uma viagem dos sonhos com a família, né? Sim. Ou visitar um parente, uma pessoa que já não vê há anos, e a pessoa só tem esse desejo mesmo de visitar e voltar. Só que como muitas vezes a pessoa que imigrou não teve essa sacada, essa questão de entender que fica um pouco mais complicado, então a gente já está fazendo esse vídeo para você que vai emigrar de maneira correta, legal, para você se preparar com seus familiares antes, para você ter mais chances, né, de seus familiares terem visto para te visitar e voltar para o Brasil. Exato. Para depois você não ter mais dificuldade de conseguir aprovar. E deixando bem claro, mais uma vez, pela terceira vez, não é impossível de aprovar, a gente tem vários casos que são aprovados, mas a gente vê que o perfil da pessoa vai ter que ficar melhor, ela vai ter que ter mais viagem para o exterior, ela vai ter que ser mais velha, né? Vai ter que estar um pouco fora do radar ali migratório, né? A gente já vê que pessoas mais velhas, mães, pais, geralmente tem um pouco mais de facilidade de ser aprovado quando tem filhos nos Estados Unidos, mas uma pessoa de 20 anos, de 25 anos, uma pessoa de 18 anos, 19 anos, a partir de maioridade, até uns 30, 35, 40, vai ficando um pouco mais difícil, assim, do oficial consular não acreditar que aquela pessoa vai voltar e não vai ficar lá com os parentes, né? Exatamente. Então, esse vídeo eu acho que tem uma importância muito grande para poder alertar você sobre essa questão, tá bom? Exato. E sempre vai ter alguém que vai comentar: foi tranquilo, eu tenho documentação aqui, está tudo ok, meu parente conseguiu. Ótimo. Que bom. Mas tem muitas pessoas que não mesmo estão tendo conseguindo. green card, sendo cidadão americano e que estão passando perrengue. Estão com mais dificuldade de ser aprovados. Né? Exatamente. A pessoa estando aqui no Brasil. E se de repente você está nessa situação, hoje, está assistindo esse vídeo, você tem um parente nos Estados Unidos, você só quer viajar e voltar, e você está com dificuldade de conseguir o visto, dá uma analisada no seu perfil, faz uma viagem para o exterior, faz algumas viagens assim para o exterior, dá uma melhorada no seu perfil de uma maneira geral, seus ganhos, sua escolaridade, né? De repente faz um curso, né? Faz uma viagem, começa para poder fortalecer o seu perfil, para você demonstrar para o oficial consular que você tem uma vida estável no Brasil. Você e que não você quer emigrar, você só quer visitar o seu irmão, a sua irmã, Exato. o seu primo, o seu pai, a sua mãe. Exato. Né? Tem casos de que a gente tem recebido de mãe que está nos Estados Unidos com visto de estudante e a filha quer visitar a mãe e não está conseguindo ser aprovada. Exatamente. Então, assim, entende assim, a importância desse vídeo, né? Porque são famílias, gente, são sentimentos, né? É amor das pessoas. Eu tenho outro caso, eu tenho mais 2 casos. Uma que eu fiz uma análise recente, ela tem um irmão que já é cidadão americano e o outro irmão tem 2 irmãos. E outro que já tem green card. Já foi negada acho que umas 4 vezes. É uma moça que eu fiz uma análise. E tem uma outra moça que o pai dela é cidadão, ela já tem visto a menina, está aqui no Brasil, mas o esposo e o filho não conseguem de jeito nenhum
o visto, já tentou acho que umas 6 vezes, não aprovam para um visto de um bebê. Mas a menina tem um visto, mas o filhinho dela que ela queria levar para ver o avô, né, que é cidadão americano, mas ele mora lá. Mesmo ele podendo vir aqui, ele quer levar a criança pra Disney. Claro, quer passear. Exato. Então, esse é o nosso propósito aqui hoje. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa pra gente nos comentários, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Recomenda esse vídeo pra algum amigo, amiga sua, alguém que você conhece. Deixa seu like. Que tá com os parentes aí no Brasil, ou alguém que pense em imigrar, né, com visto de imigração, para tentar minimizar esse problema, né, vamos dizer assim. Exato. Até o próximo vídeo. Um abraço, um beijo no coração e fui!